Essa palestra é uma apresentação desse livro que a gente está lançando. Eu editei o livro, eu não sou o autor. O autor se chama Sérgio Paulo Roberto. É uma pessoa só. São 3 nomes, mas é uma pessoa só. Ele é um nobre desconhecido, assim. Ele não é nem teólogo, é um autodidata de religião católico da cidade de Bauru, São Paulo. E ele pesquisou muito bem sobre os dogmas e compendiou nesse livrinho aqui, que ficou 400 e poucas páginas. E ficou tão bom que o bispo deu o imprimatur no livro, ou seja, ele aprova tudo que está aqui. Eu vou fazer uma introdução a essa introdução, então. É um livro bem denso, vou tentar apresentar da maneira mais sucinta possível. Esse slide também foi preparado pelo próprio autor, eu só adaptei um pouco para ficar mais curto a apresentação. O objetivo do livro e da palestra aqui, então, é explicar o que são, como surgiram e qual o significado e a finalidade dos dogmas da Igreja Católica, e mostrando a sua centralidade na Palavra de Deus. Ele procurou, aqui mais ou menos da metade do livro para frente, ele tenta catalogar todos os dogmas da Igreja Católica e dar a sua fundamentação. Então ele sempre fundamenta tudo na Palavra de Deus, principalmente na Sagrada Escritura. Porque tem uma ideia, assim, às vezes, assim, os dogmas, nem todos os dogmas estão na Bíblia. Ele fundamenta todos os dogmas na Bíblia. Às vezes a relação não é direta, tão explícita, mas todos os dogmas têm fundamentação bíblica. O segundo objetivo é demonstrar que nossa fé hoje é a mesma dos apóstolos, a mesma que lhes foi transmitida por nosso Senhor Jesus Cristo e deles, dos apóstolos, até nós. Também é outra coisa, os dogmas não são inventados pela igreja ao longo do tempo. Eles sempre existiram. O que a igreja faz é proclamá-los. A partir de um ponto da história, que se estudou bem a questão, se define. Isso realmente é um dogma. Alguns conceitos preliminares aos dogmas. Conceito de revelação. Revelação é a manifestação de alguma verdade feita por Deus, iluminando sobrenaturalmente nossa inteligência. Deus revelou as verdades da religião aos judeus por meio dos profetas as verdades da religião cristã foram reveladas por Jesus Cristo, Deus Filho feito homem. A nossa fé funda-se nas revelações feitas por Jesus Cristo e escritas nos evangelhos, nas epístolas e na tradição conservada na Igreja Católica. O apóstolo Paulo escreveu: Deus, tendo falado, revelado, muitas vezes e de muitos modos, noutros tempos a nossos pais pelos profetas, nesses dias nos falou pelo seu Filho Jesus Cristo. Então, revelação é Deus mesmo falando, informando, dizendo algo aos homens que os homens sozinhos não poderiam alcançar ou teriam muita dificuldade. Algumas verdades o homem pode acessar livremente pela razão, outras não. Por exemplo, o exemplo mais claro é a Santíssima Trindade. Se Deus não tivesse revelado isso através de Jesus Cristo, o homem talvez jamais alcançaria esse mistério. Aqui, esse esquema está no livro também. Ele coloca uma linha do tempo do mais ou menos o que seria o período da revelação divina. A revelação divina, porque existe uma revelação que a gente chama natural. É aquilo que o homem pode sozinho captar o que Deus coloca. Por exemplo, Deus criou tudo que existe. Então, através da razão, o homem observa a criação e pode intuir e entender que Deus existe e várias outras verdades. Então, a partir da criação do universo, da formação da Terra, num certo ponto da história, depois do surgimento do homem, Deus escolhe o homem. Então é a revelação
aos primeiros pais, aos patriarcas. E depois disso começa a revelação pública a Israel, aquele povo que foi formado a partir desses patriarcas escolhidos por Deus. Deus escolhe Abraão, se revela a Moisés, é o templo de Israel. E entra, ele até colocou o surgimento do ser humano juntamente com Deus escolhe o homem. A partir da criação, ele cria em amizade com Deus. Com o pecado há um rompimento e depois ele volta a se revelar ao homem. Aí chega no que a carta aos Hebreus chama de plenitude dos tempos. Deus se revela através de seu Filho, Jesus Cristo. Antes era a revelação pública somente a Israel, somente aquele povo. A partir de Jesus Cristo é a revelação pública universal, porque a partir de Jesus Cristo ele escolhe os apóstolos e os envia em missão para revelar ao mundo inteiro a verdade. Aí é o tempo da igreja. Com a morte do último apóstolo, lá pelo ano 100, termina esse período da revelação divina. O que vai ocorrer depois é tudo consequência dessa revelação que termina com os apóstolos. Conceito de depósito da fé. Depósito é um instituto do direito romano, segundo o qual algo é colocado em segurança, é depositado junto a uma pessoa que se esforça por guardá-lo e que deverá restituí-lo quando lhe for solicitado. Não há cessão definitiva da propriedade, mas apenas uma cessão provisória da posse, mera detenção. O detentor não é dono. O depositário, que é o detentor, é obrigado a guardar e conservar a coisa depositada com o mesmo cuidado e diligência que teria caso o objeto lhe pertencesse. Também é obrigado a devolver com todos os frutos e acrescidos, se houver, quando o dono, depositante, assim exigir. Se o objeto foi entregue fechado, colado, selado ou lacrado, deve ser mantido nesse mesmo estado. O depositário não poderá utilizar a coisa ou entregá-la a terceiros sem a expressa autorização do depositante, sob pena de responder por perdas e danos. São Paulo é quem primeiro faz uma teologia do depósito da fé, a igreja depositária da fé, que é os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. A igreja não possui tal depósito para si mesma, mas para o depositante, que é o próprio Deus. A igreja depositária nada mais é do que a guardiã que conserva os bens à disposição do dono do depósito. É preciso manter a integridade do depósito, cujo conteúdo é o Evangelho, a Palavra de Deus, a doutrina cristã, legado que a igreja recebeu de Cristo. A palavra, o Evangelho, deve ser transmitida, mas sem ser modificada, pois não pertence ao depositário, à igreja. Deve ser transmitida em sua integridade inteira, sem tirar nem pôr, preservada de todo erro e corrupção. É o conceito de sucessão apostólica. Jesus escolheu e preparou os apóstolos, que por sua vez escolheram outros homens, prepararam e enviaram também. São os episcopos. Episcopos é a palavra que aparece no Novo Testamento que corresponde ao nosso bispo. Interessante que a palavra episcopo significa vigilante. É o que vigia o depósito da fé. Esses episcopos ensinam e preparam outros homens que os substituem e assim por diante. A principal tarefa dos sucessores dos apóstolos e dos sucessores era, além de continuar a obra daqueles, a de guardar o depósito da fé. A sucessão apostólica na igreja é a garantia que a regra de fé está e será mantida incólume e é onde a tradição se exprime de maneira particular. Nasce praticamente junto com a igreja e desde os seus primórdios é atestado. Essa transmissão da palavra de Deus a partir dos apóstolos, a princípio de forma não escrita, recebe o nome de tradição. Tradição é transmissão. Quando falamos igreja dos apóstolos, estamos nos referindo aos primórdios de nossa igreja, enquanto os apóstolos estavam vivos. E a igreja apostólica
é aquela que o sucedeu e vem até hoje, seguindo fielmente a tradição que os apóstolos nos confiaram. Então, tradição a gente já explicou. Aí só algumas passagens na própria Bíblia que atesta a transmissão anterior à escrita, que é a tradição oral. Segunda carta de São João. Apesar de ter mais coisas que vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero estar entre vós e conversar de viva voz, para que vossa alegria seja perfeita. E São Paulo aos Coríntios, eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, etc. Ele transmite aquilo que ele recebe, é o conceito de tradição. Aqui então a tradição oral e a tradição escrita, é aquele mesmo esquema lá. Com a revelação de Jesus Cristo aos apóstolos, começa a tradição oral. A formação do texto bíblico foi bem depois. Assim, os estudos mostram que os primeiros escritos são as cartas de São Paulo, que começaram a ser escritos lá pelo ano 50. Então, pelo menos 20 anos aí depois da morte de Jesus. Nesses 20 anos, a transmissão da mensagem só pode ter sido oral. Conceito de magistério. Magistério é o encargo, munus, que a Igreja tem de ensinar a doutrina da religião cristã para a santificação e salvação dos homens. Quando Jesus confiou aos apóstolos, isto é, a sua Igreja, o depósito da fé, que é o conjunto das verdades reveladas, ele o fez para que eles e a Igreja, sempre assistidos pelo Espírito Santo, ensinassem fielmente e guardassem a doutrina revelada. A Igreja exerce seu magistério através da palavra do Papa, dos concílios, dos bispos e seus auxiliares, os sacerdotes. Na função de ensinar, eles formam também o magistério da Igreja. Assim, então, por magistério entendemos duas coisas. Tanto o munus, a obrigação ou o encargo de ensinar, quanto o conjunto daqueles que ensinam, os que exercem o magistério, chamado também magistério da Igreja. Então, o magistério da Igreja é todo o corpo de bispos em comunhão. Conceito de doutrina católica. Se essa doutrina vem de Deus, cabe ao homem apenas entregar-se a Deus de forma voluntária e total, com toda a sua vontade e inteligência. Essa adesão deve ser ampla, geral, irrestrita e definitiva. As verdades de nossa fé encontram-se expressas e resumidas no credo, tanto dos apóstolos como no credo niceno, constantinopolitano, e também em variadíssimos documentos da Igreja, como, por exemplo, e principalmente o Catecismo. Então, o que se entende por doutrina católica é o conjunto de Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Magistério da Igreja. A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição são fontes da doutrina católica. O Magistério é o intérprete. Verdades que o cristão deve crer, sacramentos que precisa receber, mandamentos que deve observar, missões que deve cumprir, promessas que deve esperar. Tudo isso está na doutrina católica. Essa doutrina os homens devem aprender, praticar e ensinar os demais a praticar. Aí temos esse diagrama aqui que coloca, por exemplo, os dogmas em relação à doutrina. Todos os dogmas são verdades de fé, embora nem todas as verdades de fé sejam dogmas. Todos os dogmas e todas as verdades de fé fazem parte da doutrina católica, mas nem tudo na doutrina católica é verdade de fé ou dogma. Em cima, por exemplo, ele já dá alguns exemplos. Mandamentos que se deve observar. Por exemplo, mandamentos da igreja. Pagar o dízimo é um mandamento da igreja. Mas não é verdade de fé e nem dogma. É doutrina. Não significa que você não deve obedecer. Você deve obedecer. Se você é católico, você obedece à doutrina católica. Um outro esquema da revelação para chegar ao depósito de fé. É Deus que se revela através de Jesus Cristo e Jesus Cristo aos apóstolos, sempre iluminado pelo Espírito Santo. Isso é a revelação.
A transmissão se dá de maneira escrita, de maneira oral, através da igreja, e o conteúdo de estudo a gente chama de doutrina católica. Então, dogma. O que é dogma? É um ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa e, por extensão do conceito, pontos fundamentais e indiscutíveis de uma doutrina, religiosa ou não, ou sistemas, que permite falar em dogmas da ciência, dogmas da medicina, dogmas do direito, etc. A palavra dogma, do grego doken, significa opinião. Para os gregos, o dogmatismo era a posição filosófica oposta ao ceticismo. Enquanto os céticos negavam a possibilidade de qualquer conhecimento, os dogmáticos afirmavam a plena possibilidade do conhecimento. Em filosofia, a palavra dogma é usada com o significado de opinião formulada explicitamente como verdadeira. Dogmáticos seriam, portanto, aqueles que praticam uma filosofia ou crença fundada em dogmas. No sentido pejorativo, dogmáticos são aqueles que expressam opinião através de afirmativas que, mesmo sem apresentar os necessários fundamentos, são proclamadas como verdades que não podem ser discutidas, muito menos contestadas. Então, dogmatismo negativo é o nome que se dá ao ceticismo. Por quê? Ao afirmar a impossibilidade do conhecimento verdadeiro, faz-se uma afirmação dogmática, enquanto se chama positivo o dogmatismo contrário. Então é impossível não haver dogmas. É impossível não haver dogmas. Até os céticos professam dogmas, pelo menos um, que é impossível haver dogmas. Do ponto de vista católico, chama-se dogma uma definição teológica formal de enunciados fundamentais da verdade revelada por Deus e proposta pela suprema autoridade da Igreja, que deve ser aceita por todos os católicos como artigo de fé, obrigando os católicos a uma adesão ampla, total e restrita. O Catecismo dá essa definição. Dogma é uma forma definida pelo magistério da Igreja que obriga todo o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, uma vez que propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Aquilo que eu disse no começo. Todos os dogmas têm pelo menos uma conexão com a Sagrada Escritura. A Igreja entende que os dogmas que proclama são expressões legítimas e necessárias da fé, verdades doutrinárias, instrumentos da Palavra de Deus. Os dogmas são enunciados normativos basilares, que comprometem a todos dentro da própria Igreja. Sendo a verdade, ou seja, sendo a Palavra de Deus, o dogma impõe a toda a Igreja a exigência de obediência absoluta. Todo católico deve observar os dogmas, caso contrário, ninguém é obrigado a ser católico. Aí, coisas atuais, católicas a favor do aborto. O aborto não é um dogma, mas a inviolabilidade da vida é. A Igreja Católica, aí é uma opinião de um autor, de que por que a Igreja é tão perseguida? Um pouco porque ela prega dogmas. A Igreja Católica é uma das instituições mais antigas do mundo e também uma das mais controversas e combatidas, não só porque ela parece estar sempre em oposição ao conhecimento vulgar dos nossos tempos, mas também porque insiste que a fé envolve verdades, que essas verdades envolvem obrigações e que essas obrigações exigem certas escolhas. Por essa razão, a Igreja, vista do exterior, infelizmente por muitos de dentro, pode parecer de vistas curtas, mal-humorada e atormentadora, como o pregador azedo de um infinito rosário de proibições. É aquela visão negativa do dogma. Diz que a Igreja propõe um dogma, não é exatamente o dogma que é proposto, pois não cabe à Igreja propor uma verdade que já existe, desde sempre, e que foi revelada por Deus. O que a Igreja propõe, ela propõe aos fiéis, ou seja, que eles aceitem aquela verdade, e faz isso empenhando a sua autoridade que recebeu de Jesus Cristo.
O Concílio Vaticano I deu essa definição. Deve-se, pois, crer com fé divina e católica tudo o que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que pela Igreja, quer em declaração solene, quer pelo magistério ordinário e universal, nos é proposto para ser crido como revelado por Deus. Esse poder deriva do poder das chaves lá que Jesus Cristo deu a Pedro, no Evangelho de São Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Isso desde o princípio foi entendido como uma autoridade passada. Jesus Cristo passa uma chave para Pedro. O que você ligar, está ligado. O que você desligar, está desligado. Qual é a função do dogma? A função do dogma, assim como o farol, é indicar aos fiéis o caminho seguro e confiável rumo ao futuro prometido. É isso que você falou. Agora, a palavra dogma não foi sempre usada. Ela apareceu lá por volta do século XV. O primeiro uso da palavra no sentido mais próximo ao atual apareceu antes da metade do século XV. É de fé católica tudo e apenas o que foi revelado pela palavra de Deus e proposto a todos pela Igreja Católica. Isso deve ser aceito com fé divina. A ideia de dogma como regula fidei, regra de fé, que viria a se tornar um termo comum da teologia, veio sendo desenvolvida lentamente, principalmente no século XVIII, para entrar definitivamente no vocabulário oficial da Igreja a partir do Concílio Vaticano I, em 1870. Uma pergunta: se os dogmas são verdades que Deus revelou e que a Igreja confirma como verdades reveladas, verdades inquestionáveis, dignas de fé e de adesão e obediência absoluta dos crentes, é possível estudá-los sem que com isso estejamos cometendo um pecado, pelo menos de desobediência à Igreja? A resposta é claro que é sim. Não há contradição entre crer no dogma e tentar compreender o dogma. Também não é errado você não entender o dogma e, a princípio, desconfiar do dogma. Você deve crer que é uma verdade que você ainda não entende e buscar compreender. Quando, com o auxílio da graça divina, a fé compreende a sua própria razão, ela não só se fortalece, como permite responder às perguntas que lhe são dirigidas, não poucas vezes em formas de desafios. O próprio São Pedro, na carta, diz: estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa fé. Aí a fé unida à razão. A fé não prescinde da razão. É necessário que haja razão para compreender a fé e para explicar a fé. O cardeal Ratzinger diz que uma função importante da teologia é a de manter a religião ligada à razão e a razão à religião. Essas duas funções são de uma importância essencial para a humanidade. Aqui, aquele mesmo esquema um pouco expandido agora. Todos os dogmas são verdades de fé, embora nem todas as verdades de fé sejam dogmas. Todos os dogmas e todas as verdades de fé fazem parte da doutrina católica, mas nem tudo na doutrina católica é verdade de fé ou dogma. Todos os dogmas, verdades de fé e a totalidade da doutrina católica são objetos de estudo da teologia. Mas a teologia estuda mais que apenas os dogmas, verdades de fé e doutrina católica. A teologia que ajuda a Igreja a conhecer as verdades de fé e proclamar os dogmas. Demorou algum tempo antes que a palavra assumisse o significado que tem hoje para a Igreja, de verdade declarada, de observação obrigatória a todos os fiéis. Mas não quer dizer que não existiam dogmas antes. O corpo doutrinário, ou doutrina, era apresentado quase sempre na forma de um resumo, que buscava levar à conversão. Uma vez convertido,
o neófito se tornava um catecúmeno. Estaria prestes a ser batizado, sendo preparado para o batismo. A necessidade era espalhar a boa nova, né? As definições ali ficaram para depois, duraram séculos, né? É o que vem aqui agora. A princípio, nos primeiros séculos, só havia o que se chama querigma, ou querigma no grego. É porque havia pressa. Os apóstolos faziam o primeiro anúncio da mensagem através de curtas e vibrantes pregações, que levavam à conversão e à adesão a Jesus. Outros discípulos se encarregariam mais tarde da catequese, ou seja, de transmitir os demais ensinamentos de Jesus Cristo. Então, o querigma é o primeiro anúncio de Cristo aos homens, feito pelos apóstolos para despertar a fé. Aqui alguns exemplos de querigma, não vou ler todos, mas é bem um resumo mesmo. Por exemplo, esse mais escrito aqui, de São Paulo. Eu vos transmiti o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, em seguida aos 12. Então, eram pregações bem curtas que falavam tudo, assim, precisava saber do princípio. A partir daí, depois, que foi compendiado essas primeiras verdades de fé nos símbolos. A palavra grega símbolo significa metade de um objeto partido que se apresentava como um sinal de identificação. Por exemplo, uma medalha, um selo, um pergaminho ou outro objeto qualquer que se preste para tal finalidade. Quando os portadores se encontravam, reuniam as duas metades e justapostas verificavam a identidade do portador. Até a generalização do credo niceno-constantinopolitano, quando algum bispo assumia sua cátedra em alguma das igrejas apostólicas, era comum enviar a seus irmãos de episcopado a fórmula de sua fé, isto é, o símbolo de sua igreja, para que se reconhecesse que ele estava em comunhão com os demais e com a Igreja Universal. Então, os bispos mandavam um para o outro cartas com símbolo de fé. Creio em Deus, creio em Jesus Cristo, etc., para ver se estavam crendo na mesma coisa. E eu escutei também, isso não está no livro, mas eu escutei de um padre que, quando aparecia um desconhecido assim, se dizia cristão e queria participar da comunhão eucarística, o bispo às vezes pedia a ele um símbolo, falava assim, recite para mim o seu símbolo. Essa pessoa soubesse o credo lá, mesmo que seja bem resumido, aí ele entraria em comunhão com aquela igreja e poderia participar do sacramento. E às vezes era feito em forma de perguntas também, como hoje é feito. Essa pessoa não sabia, você crê em Deus Pai? Creio. Aí ia perguntando. Agora os conceitos de heresia, que ajuda no nascimento dos dogmas. Heresia, do grego heresis, significa escolha, opção. Segundo o Catecismo da Igreja, heresia é a negação ou dúvida pertinaz de uma verdade que se deve crer com fé divina e católica por quem recebeu o batismo. Quem funda ou dá origem a uma heresia é denominado heresiarca. Eu defini melhor aqui heresia. É a negação ou dúvida pertinaz de uma verdade de fé. A simples dúvida ou a simples opinião dada assim, em discordância da Igreja Católica não configura heresia. Mas, se uma vez corrigida aquela opinião, a pessoa persiste em afirmar o contrário do que a Igreja diz, aí já caracteriza heresia. A dúvida pertinaz. E por quem recebeu o batismo também. Se um pagão diz algo contrário à Igreja, não é heresia porque ele não é cristão. O Catecismo também define o que é incredulidade, que é a negligência da verdade revelada ou recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Definição também de apostasia, que é o repúdio total da fé cristã. A pessoa afastar-se totalmente da igreja, negar totalmente a igreja, não creio mais.
E o cisma é a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos. É quando alguém se separa do Papa, por exemplo, o que aconteceu, por exemplo, com os anglicanos, não quiseram mais obedecer ao Papa, então se separaram. Isso é um cisma. Todos os três casos de heresia, de cisma e de apostasia tem volta. Se não é assim para sempre. Basta a pessoa se reconciliar com a igreja e consertar o erro. São João já falava das heresias na sua carta, né? Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer esta doutrina, não recebais em vossa casa, nem o saudeis. Aí já é um conceito de excomunhão. É um conceito de excomunhão. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebais em vossa casa, nem o saudeis. Conceito de apologética. A apologética surgiu em função dos muitos e variados ataques que a igreja sofreu nos primeiros séculos. A apologética é a defesa da fé. A partir das heresias, então, os primeiros padres da igreja começaram a formular defesas, apologias, apologética. E a partir daí foram se formulando as verdades de fé. Conceito de ortodoxia é a reta doutrina, é a fé correta. Ao lado dessa doutrina, contudo, não raro aparecem versões teológicas heterodoxas, ou seja, diferentes, que são desvios, pequenos ou grandes, do ensino normativo da igreja. Algumas heterodoxias são toleradas pela igreja e, por isso, não são consideradas heréticas. Quando, porém, colocam dúvidas sobre os dogmas ou qualquer outra verdade fundamental da fé, a igreja as condena e as declara heréticas. Então, heterodoxia tem os milhares dentro da igreja, não exclui da igreja, porque são desvios. Assim, a pessoa não sabe a doutrina correta por inteiro, mas não nega a doutrina da igreja. A partir do momento que se define a verdade de fé e a pessoa continua negando, aí já passa a ser heresia. A coisa é clara, quando a coisa é clara, assim, ele escreve ou diz alguma coisa que é contra a doutrina da igreja, é heresia, não precisa ninguém declarar. É por isso que a igreja nem sempre declara a heresia, porque às vezes ela é clara. A heterodoxia é mais difícil. Era a função do Santo Ofício e da Congregação do Ensino da Fé hoje. É analisar essas heterodoxias e falar, isso aqui é melhor que não seja assim, que seja de outro modo. Se a partir daí o autor continuar ensinando o erro, aí passa a ser heresia. O que ocorreu com a libertação? Eles foram chamados e falaram, isso aqui não está bom, isso aqui não é conforme a doutrina da igreja. Se eles continuam no erro, aí é heresia. Mas a teologia da libertação foi declarada heresia ou não? Não, porque é uma heterodoxia. Não foi, né? Não, e olha só, existe heresia dentro da teologia da libertação, mas não pode falar assim, teologia da libertação é heresia. Todo tipo, quando eles fazem teologia disso, teologia daquilo, é heterodoxia. Porque não existe teologia da libertação, teologia da mulher, não existe isso, existe só uma teologia. Então sempre quando começam esses caminhos diferentes assim, isso é heterodoxia. Deixa eu definir de novo, tentar resumir aquele quadro lá. Toda a doutrina católica, que envolve verdades de fé e dogmas, e todo o restante conjunto da doutrina católica, é de obediência obrigatória para o católico. O que diferencia verdade de fé e dogma é a declaração explícita do magistério da igreja. Então, verdade de fé deve ser crida com toda... Doutrina também. Doutrina também. Porque doutrina envolve mais do que só verdade, envolve também costumes. Mas toda verdade de fé também, que é contra a verdade de fé, é heresia.
Para que uma determinada proposição de verdade seja considerada dogma, ela tem que atravessar certas etapas muito bem definidas, nas quais o dogma vai se desenvolvendo até a sua proclamação pela igreja. Essa palavra está até grifada aqui, porque é muito comum se falar isso, que evolui. Não, evolução é um conceito diferente. Ela vai se desenvolvendo. Embora já estejam contidos na revelação, nem todos os pontos da doutrina estão ainda claramente definidos. E é nisso que há desenvolvimento. É na definição. É que ainda não está claro. É isso que se desenvolve. Agora, o conteúdo, o que é dogma, não, depois de definido, ele jamais vai evoluir. Não desenvolve, né? Ele desenvolve até o dogma. E mesmo assim, depois do dogma, o que se desenvolve é a forma de ensinar, a proclamação, a compreensão. Essas etapas até chegar ao dogma são essas: as hipóteses, as verdades de fé e os dogmas. Em torno desses pontos são desenvolvidas teses ou hipóteses. Os teólogos chamam também de teologúmenos, individuais ou de grupos, geralmente teólogos, determinadas igrejas, regiões. Tais hipóteses se apresentam como proposições teológicas de uma verdade. Proposições porque estão ainda numa fase inicial de desenvolvimento, tanto intelectual quanto espiritual. Tais discussões podem levar alguns anos, levando a tese original a ser descartada depois de confirmado que ela não está conforme a revelação divina, ou a continuar sendo objeto de um ainda maior aprofundamento daquela investigação. Agora não mais como hipótese, mas como verdade próxima à fé, próximo ao Filho. Aqui um exemplo também é o conceito de limbo. Sempre foi tido como uma verdade próxima à fé. Porque foi muito defendido pelos padres da igreja, pelos teólogos. São Tomás de Aquino defendeu o limbo, mas até hoje não entrou como verdade de fé, porque não tem-se uma clareza ainda sobre o assunto. Quando uma verdade de fé é estabelecida, sendo então reconhecida como parte integrante do depósito da fé, já pode ser considerada objeto de crença e reverência por toda a igreja, mesmo que não tenha sido proclamada solenemente como dogma e possa eventualmente ainda sofrer alguma reformulação. Aí um outro esqueminha aí. Revelação divina através da Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, sempre o Espírito Santo dirigindo a igreja através do magistério e das instâncias superiores do magistério da igreja, que é o Papa e os concílios ecumênicos em comunhão com o Papa, definem o que é a doutrina da igreja. E o processo é hipótese de fé, verdade próxima de fé. Quando considera-se já a verdade de fé, já é a doutrina da igreja. E por fim, dogma, quando é solenemente declarado. O dogma só é solenemente declarado quando a igreja acha necessário. Assim, alguém está negando, então vamos afirmar. Aí o conceito de desenvolvimento do dogma. Quem formulou muito bem isso foi o cardeal Newman, que é esse senhor aí que foi convertido. É anglicano que ele era? Ele era anglicano. O desenvolvimento do dogma é quando a compreensão da verdade, e não a verdade em si, é que sofre um desenvolvimento. É a compreensão da verdade que sofre um desenvolvimento. Então ela vai crescendo, essa compreensão, descobrindo sentidos até então pouco claros e que ainda não haviam sido explorados, quando novas implicações daquela verdade vão ficando claras aos homens. A verdade revelada, então, é um núcleo do que se deve crer. Em volta desse núcleo tem a interpretação. A interpretação pode haver falhas. O processo é esse. E por fora ainda da interpretação, há a forma de apresentação. Por exemplo, eu aqui falando, posso estar explicando tudo errado para vocês. Uma pessoa que saiba mais explica de uma melhor forma. O conteúdo é inatingido nisso.
E esse processo ocorre gradativamente, sucessivamente, continuamente, cada vez para chegar a uma definição mais clara. Então, a Igreja rejeita o conceito de evolução do dogma. O Papa Pio X praticamente definiu como dogma que não existe evolução do dogma. Deve ser assim, porque eu tenho evolução, eu tenho uma melhora. Então, Exatamente. Então, o que muda é aquilo ali, é a interpretação e a forma de apresentação. Aquele núcleo vermelhinho ali não muda, o restante muda de coloração. Né? A evolução do dogma, então, não é real, não existe. É uma doutrina herética condenada por Pio X. Esse diagrama aqui, ó, o dogma não muda no desenvolvimento. E existe também uma hierarquia dos dogmas. Existe certamente uma ordem e uma como que hierarquia dos dogmas da Igreja, dado que há diverso nexo dos mesmos com o fundamento da fé. Essa hierarquia, porém, significa apenas que alguns desses dogmas se fundam sobre outros, como principais, e por eles são iluminados. Mas os dogmas todos, porque revelados, devem ser igualmente acreditados com a mesma fé divina. Então, por exemplo, um dogma, o último dogma proclamado solenemente da Assunção de Nossa Senhora. Na hierarquia da fé, ele não é o primeiro. Mas não quer dizer que você não precisa crer nele, você deve crer sim. A Igreja proclamou que Nossa Senhora subiu aos céus, então é de fé católica e divina. A hierarquia dos dogmas pode ser representada o seguinte: se você corta qualquer um dos nexos entre os dogmas, você corta vários outros. Por exemplo, aqui, você afirma que Deus existe, tal. Aqui justamente ele está dando o exemplo da maternidade divina de Nossa Senhora. Se você nega, por exemplo, que Deus se encarnou, você está negando que Jesus é filho de Deus. Então Maria vai ser só mãe de Jesus mesmo, não vai ser mãe de Deus. Então todos os dogmas têm esse tipo de nexo. Se você corta um, você corta outro. O processo de definição do dogma é a partir dos concílios. Quando surge um problema que afeta a unidade da Igreja, é convocado um concílio, onde ocorrem os debates e é buscado nas Sagradas Escrituras e na tradição a solução para esse problema. Então o concílio chega a uma definição sobre o assunto e comunica sua decisão aos fiéis. Aí depois a comunidade celebra e observa a doutrina aclarada pelo concílio. Concílios também. Concílios são sempre convocados por causa de problemas. Aqui só de curiosidade, os concílios da Igreja sempre ocorreram nessa região aí. Jerusalém, ali região Éfeso, Niceia, Calcedônia, Constantinopla, os primeiros. Depois pulou lá para a Europa, na Itália, Latrão, Vaticano, Florença, Ferrara, Trento, Constança, Basileia, Lyon e Viena. O conceito de infalibilidade. A infalibilidade, que é um dogma, implica que um Papa legítimo, escolhido pelo Espírito Santo, na qualidade de sucessor de Pedro, quando se pronuncia ex cátedra, ou seja, quando fala com o pastor e mestre de todos os fiéis, fazendo uso de sua suprema autoridade, com a reta e clara intenção de definir alguma doutrina de fé ou costume, para que seja acreditada por todos os fiéis, não pode se enganar. Ou seja, tal pronunciamento é infalível. Isso deriva também daquele poder das chaves e é uma conclusão lógica também. Assim. Se Cristo deixa uma igreja que pode errar, ela já teria errado e a gente estaria aqui de bobo. Então, ele deixou esse carisma, é o dom do Espírito Santo, a infalibilidade. Aqui estou falando da infalibilidade do Papa, mas a infalibilidade é um dogma também da igreja em si, a igreja como um todo. Aquele que é considerado o primeiro concílio da igreja, que está em Atos dos Apóstolos, concílio de Jerusalém, questão lá da circuncisão, que Paulo foi para Jerusalém, com Pedro, Tiago lá, eles discutem tudo aquilo e no final
se levantam e dizem: decidimos nós e o Espírito Santo que é assim. Então já é um princípio dessa doutrina da infalibilidade, que quem define, no caso, é o próprio Espírito Santo. A infalibilidade também se estende à igreja toda, que eu disse aqui, e é representada principalmente pelo concílio ecumênico. O concílio ecumênico é quando se reúne todos os bispos do mundo, ou pelo menos uma representação de todos eles. O concílio ecumênico em si não é a autoridade da igreja. Ele tem que estar submetido ao Papa. Fez o concílio, o Papa falou assim: tudo errado. Aí está tudo errado. Aqui um esqueminha para saber se é declaração dogmática ou não. Você leu lá um documento do Papa, quer saber se é dogma ou não? Tem dois caminhos aqui. É o Papa que está falando? Sim. Ele está falando de fé ou moral? Sim. Tem relação com a revelação? Ele está fundamentando na Sagrada Escritura ou na tradição da igreja? Sim. É a autoridade da igreja que está falando? Ou seja, o Papa está falando como Papa mesmo? E ele não está fazendo uma homilia de domingo para as crianças? Se a autoridade da igreja está falando, é uma definição de doutrina. Então, é uma declaração dogmática infalível. Se é o colégio episcopal que está falando, primeiro, é em comunhão com o Papa? Se não, já para por aqui. Os bispos em si não têm autoridade infalível. Eles têm que estar em comunhão com o Papa. Agora, se e percorre todo esse caminho aqui, se é de fé e moral, se tem relação com a revelação, se ele está falando como autoridade, e se é uma definição de doutrina, aí também a definição dos bispos é. Aqui, o exemplo, são 12 vezes que o Papa pessoalmente usou dessa prerrogativa da infalibilidade. São 12 vezes. Eu acho que por causa do tempo eu não vou passar todos aqui. A primeira vez foi em 449, a questão lá da pessoa de Cristo. Algumas vezes foi até questões assim que a gente poderia ficar em dúvida, mas isso é em relação à doutrina ou não? Por exemplo, essa terceira vez aqui, o Papa Bonifácio VIII define que toda criatura humana está sujeita ao Romano Pontífice. A questão é que não é assim, você que não é católico está sujeito ao Pontífice. Não, é o poder temporal subordinado ao poder espiritual. Aí tem que entender também o que a proclamação está querendo dizer. Enfim, a última vez foi em 1950, a definição da Assunção Corporal de Nossa Senhora. Depois, no livro, ele categoriza os dogmas, porque é impossível saber quantos são os dogmas e quais são eles. Isso aí seria um trabalho infinito. Então, o que os autores fazem é categorizar os dogmas. Geralmente se categoriza assim, esses 8 categorias de dogmas: sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a criação do mundo, sobre o ser humano, dogmas marianos, dogmas sobre o Papa e a Igreja, sobre o sacramento e sobre a escatologia, os novíssimos ou vítimas. Aí, cada uma daquelas categorias vai subdividindo. Sobre Deus. Deus existe, a existência de Deus é objeto de fé, Deus é único, Deus é eterno, etc. E assim com todos os outros. Aí no livro ele fundamenta cada uma dessas categorias aí. Esse Ludwig Ott, ele tem uma obra que ele apresenta 249 dogmas. Foi a pessoa que descobriu mais dogmas na igreja, assim, 249. Todos ali documentados. E essa categorização é interessante, que todos eles se encaixam no credo. Todos eles se encaixam no credo. Creiam só Deus, Pai Todo-Poderoso. Aí lá está todos os dogmas. Bem, o dogma, então, é aquilo que existe na igreja como fundamento firme, assim, o caminho certo, correto, para a gente não ficar aí ao sopro dos ventos do mundo, né?
Por hoje é só.